Ok? Então, boa noite a todos os que nos acompanham agora pelo YouTube e a todos os outros que já estavam aqui. Quem estiver nos acompanhando e usando o livro físico para acompanhar o raciocínio, reveja, por favor, a partir da página 29, a partir deste ponto, aonde se fala de um princípio. Eu vou reler só essa parte, reintroduzir esse tema, para a gente falar da segunda proposição, porque este primeiro princípio ele foi bem coberto, creio eu, foi até razoavelmente coberto, modéstia à parte, na última reunião. Então, que princípio foi esse? Essa primeira ideia fundamental que a gente precisa ter em mente ao estudar a doutrina secreta. A existência de um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana, e porque somente o diminuiria qualquer expressão ou comparação humana. Está fora dos limites e do alcance do pensamento. E segundo as palavras do Mandukya, é impensável e impronunciável. O Mandukya é um dos Upanishads. Os Upanishads são uma coleção dos mais antigos ensinamentos, outrora orais, que foram resumidos por escritos por grandes sábios e rishis no auge da civilização ariana hindu, há milhares de anos atrás. Então, desde lá, eles ensinavam não um Deus antropomórfico, extracósmico, corpóreo e ilimitado, que aparentemente do nada, sem quaisquer explicações extras, cria tudo. E que nós temos que aceitar, sob pena de infligir um dogma. De modo que a doutrina secreta ela não é ateísta no sentido do termo. Ela não é ateísta e não é ateia, porque ela admite inteligências cósmicas diferentes do homem. Mas fazendo referência à chave para a teosofia, onde Madame Blavatsky explica o conceito teosófico sobre Deus, ela diz que, em relação aos deuses criados, venerados e cultuados pelas religiões exotéricas fungis, sim, somos ateus no sentido de não aceitar a veracidade de nenhum desses deuses, porque entendemos a construção desses deuses do ponto de vista sócio-histórico, econômico, no desenrolar da ontogênese ou evolução do homem e da história. E porque a doutrina secreta ela nos revela esse princípio inefável, que não pode ser comparado ao homem, de tão elevado que ele é. Então, existe algo. Então, esse algo está alienado, distante, intocável? Muito pelo contrário. Simplesmente porque esse algo está bem dentro de você,
bem dentro de mim, bem dentro de todo ser que vive e respira. E, pasme, como nós vamos ver no segundo ponto, inerente também à matéria que é considerada pela ciência física como morta. Não há nada que escape à presença deste princípio. Porém, não há nada com que nossa mente, nos seus limites, na sua capacidade de apreender o universo pelos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, e reunir essas apreensões, formulando imagens na mente, possa conceber e tornar igual. A nossa mente é simplesmente insuficiente para fazer isso no atual estágio de evolução que nos encontramos. Continuará assim para sempre? Não, devido a uma lei que também é revelada pela sabedoria das eras, pela teosofia, pela religião sabedoria, pela Gupta Vidya, que são termos, todos eles equivalentes à teosofia. Essa lei, chamada evolução, nos ensina que nós evoluiremos daqui a alguns evos de tempo, nossas capacidades de consciência e centros de consciência ampliar-se-ão de forma tal que abarcarão esse conceito. Então, lá na frente, durante a evolução da nossa espécie, compreenderemos cada vez mais deste princípio. Mas, por ora, basta-nos percebê-lo e senti-lo. Se você parar o seu ritmo frenético de vida, se você se permitir deixar de ser regido um pouco por esta maquininha infernal, certo? Que faz com que você imagine que não tem tempo para nada, se você se permitir se sensibilizar, fechar os seus sentidos exteriores do mundo exterior, abrir os seus sentidos para o seu mundo exterior, através de um processo maravilhoso chamado meditação, que existe em diversas escolas diferentes e que cada pessoa é capaz de aprender o seu método de meditação. Quando você começar, por exemplo, isso é um exemplo, como você começar a experimentar experiências meditativas, você vai perceber a premência desse princípio cada vez mais, porque eu confirmo as palavras do mestre Hilarion, a sua discípula Mabel Collins. O princípio, ele é percebido por aqueles que desejam a percepção. É uma instância de conhecimento, de consciência, de tamanha evolução moral que jamais, em hipótese alguma, se manifestará a você contra sua vontade.
pense na palavra respeito e eleve a palavra respeito à enésima potência. Esse ser, ele é infinitamente misericordioso e bondoso e extremamente respeitoso para com todas as suas criaturas dotadas de consciência. Porque foi ele que nos dotou de consciência e mais, nos quer livres e capazes de usar nossa consciência e formular nossas decisões. Porque sabe ele que existe uma lei. Sempre que nossas decisões formuladas vão de encontro à lei, teremos que responder à lei. Visto que existe a lei estabelece a liberdade. Certo? Então, é preciso desejar e buscar o contato com esse ser. Não adianta, ele não vai. Este princípio, essa seriedade, muitas vezes, dada a dificuldade de definir tamanho ser, a palavra seriedade é usada. Está muito além. E isso acalenta o coração do buscador, sabe por quê? Muitas pessoas, inclusive algumas que abraçaram o ateísmo devido aos abusos e absurdos das religiões teístas, elas sentem um pouquinho de alívio quando chegam a esse ponto e decidem: agora sim, qualquer coisa que exista é muito, mas muito superior ao homem e dotado de moral e ética muito superior ao homem. Aliás, certamente, o cerne da moral e da ética deve ser um dom que promana desse princípio. É ele que faz com que a ideia da ética e a ideia da moral no trato humano, durante a evolução do homem, ela vai se constituindo. O homem vai, durante a história, deixando cada vez mais a selvageria e reconhecendo aos poucos sua humanidade. Pena que esse reconhecimento não é total ainda, né? Se nós já reconhecêssemos a nossa humanidade, não haveria mais ninguém morrendo de fome, enquanto pessoas gastam diárias de milhares de dólares em hotéis. Mas a gente vai aprender. Então, esse princípio, gente, ele está disponível à nossa compreensão. Nós vimos suas nuances, vimos como ele é representado em diversas tradições. Eu fui lá na Cabala, mostrei no diagrama da Cabala mais ou menos como é. Aí a gente viu a realidade do Parabrahma. Aí o Wilson foi lá, achou o glossário teosófico, eu passei tarefa de casa, qualquer dia desse eu vou cobrar a tarefa, né? Mas o segundo ponto que nós ficamos diz a respeito ao universo. Agora a gente vai lá para aquela página 33, né? Então, eu vou seguindo aqui, ó, no compartilhamento,
até chegar na página 33, achei, ó, alto da tela. Aí, eu vou chamar aqui uma universitária ou universitário para ler. Se não se voluntariar, beleza, vai por livre e espontânea pressão. Esse ponto 2 aqui, ó. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ô, Francinaldo, eu aqui, deixa eu só perguntar uma coisa. Não era o 3 hoje? Bem, nós paramos no 2, Elisa, porque Não é é a o identidade. 3. É o 3, foi lido até por você, né? É que eu fiz uma colinha aqui no 3, mostrando a data de hoje. Posso estar enganada, não sei. Então, Elisa, faça o seguinte: releia novamente o 2 en Tá? passant, releia Tá? o 3 e a gente comenta a partir do 3. 2 e o 3 é para ler? Isso, é para ler. Vamos lá. A eternidade do universo em toto, como plano sem limites, periodicamente, cenário de universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo incessantemente, chamados estrelas que se manifestam e centelhas da eternidade. A eternidade do peregrino é como um abrir e fechar de olhos da autoexistência, o livro de Dizian. O aparecimento e desaparecimento dos mundos é como um fluxo regular das marés. Essa segunda afirmação da doutrina secreta é a universalidade absoluta daquela lei de periodicidade, de fluxo e refluxo, de decadência e crescimento, que a ciência física tem observado e registrado em todas as esferas da natureza. Uma alternância tal como dia e noite, vida e morte, sono e vigília. É um fato tão perfeitamente universal e sem exceção que será fácil compreender de que forma vemos neles uma das leis absolutamente fundamentais do universo. Foi aí que Afirma, nós falamos de Manvantras e Pralayas. Pode seguir. afirma também a doutrina secreta. Terceira, a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida, e a peregrinação obrigatória de todas as almas, centelhas daquela, através do ciclo da encarnação ou de necessidade, de acordo com a lei cíclica e karma durante todo o período. Em outras palavras, nem Budi, puramente Nenhum Budi. Ai, desculpa. Nenhum Budi, puramente espiritual, alma divina, pode ser uma existência consciente, independente, antes que a centelha emanada da existência pura, do sexto princípio universal, ou seja, a alma suprema, tenha passado por todas as formas elementares pertencentes ao mundo fenomenal daquele Manvantara e adquirido a individualidade, primeiramente por impulso natural e depois pelos esforços planejados e induzidos por si mesmo, e regulados por seu karma, ascendendo assim para todos os graus de inteligência, desde os manas inferior até o superior, do mineral e da planta,
do mineral e da planta ao arcanjo, Dhyani Buda, mais sublime. A doutrina central da filosofia esotérica não admite para o homem nenhum privilégio ou dom especiais, salvo aqueles adquiridos por seu próprio ego. Por esforço e mérito, pessoas, através de uma longa série de metempsicoses e reencarnações. Por isso dizem que os hindus, o hindus, tá certo isso? Porque dizem que o hindus, que o universo é Brahma, Brahman e Brahma. E porque Brahman está em todos os átomos do universo, sendo os 6 princípios da natureza a expressão, os aspectos diversamente diferenciados do sétimo e uno, a única realidade do universo, seja cósmico ou microcósmico. E também porque as permutações psíquicas, físicas, as permutações psíquicas, espirituais e físicas do sexto, Brahma, o veículo de Brahman, no plano da manifestação e da forma, são considerados por antifrase metafísica, metafísica, como ilusórias e maiávicas. Porque, embora a raiz de todos os átomos individualmente e de todas as formas coletivamente, seja este sétimo princípio ou a realidade única em sua aparência manifestada, fenomenal e temporal, tudo isso é tão somente uma ilusão passageira de nossos sentidos. São tais os conceitos fundamentais em que se apoia a doutrina secreta. Doutrina secreta, volume 1, volume 1, vários pedaços do volume 1. Certo. Então, vamos tentar destrinchar isso aqui um pouquinho. O que é que acontece? Tudo que existe, e em especial o homem, como culminação da evolução tríplice, forma, vida e consciência, tudo que existe faz parte de um todo vivo universal. A anima mundi, a grande alma ou a laia. Cada vez que o universo se manifesta, ela como que se subdivide em vários graus. Os graus nos quais ela se divide recebem um nomezinho: mônada. A palavra mônada é de difícil compreensão, é difícil de explicar. Porque mônada quer dizer um ou unidade. De uma forma simples, uma mônada é um pequeno fragmentozinho dessa grande alma universal, que no início do universo recebe o direito de se separar da alma-mãe e descer numa peregrinação no universo criado até os planos mais densos da matéria. E uma vez atingindo os planos da matéria, com o passar de éons, de éons de tempo, quando falamos em éons e falamos em éons,
É porque a contagem de tempo desafia estas porcariazinhas às quais damos tanta importância. Estamos falando de eternidade. Então, gente, as mônadas são eternas, certo? E elas evoluem eternidades a fim em dois caminhos. Um caminho de ida e um caminho de retorno. Para que eu possa explicar isso, vou ter que usar o Ouroboros. Licença. Está procurando a imagem do Ouroboros? Encontrei. Veja se essa aqui do símbolo da Sociedade Teosófica serve. Eu encontrei uma bem sugestiva. Só um instantinho. Eu gostei dessa porque tem o triângulo que representa a evolução da consciência e tem o olho que tudo vê, que representa o despertar da consciência. Mas a identidade de todas as almas e essa sua peregrinação, gente, é representada por esta serpente que morde a própria cauda, que está no logotipo da Sociedade Teosófica, tá certo? Tudo promana deste ponto superior, onde todas as almas estão juntas, todas as mônadas, na grande mônada universal. Mas, seguindo os ciclos de necessidade, nós vamos ter o Nirvitri Magra e o Paravitri Magra. O caminho de descida, onde essas mônadas vão descendo os planos do universo manifestado, desde o superior até o plano mais denso e mais material, e de lá começam a subir. Neste caminho de volta, elas adquirem autoconsciência e consciência na espécie humana. E na espécie humana, da espécie humana em diante, esse processo de consciência e autoconsciência vai se tornando cada vez mais pleno, até elas atingirem formas cada vez mais gloriosas e capazes de demonstrar os atributos daquela gloriosa divindade prístina que elas possuem lá na grande alma universal. Grosso modo, esse diagrama ele explica isso. E neste processo, embora no homem
cada consciência e autoconsciência tenha se individualizado, e agora em nós, no homem, é responsabilidade nossa evoluir, não é uma questão de competitividade. Alguns conseguem chegar antes, outros depois, mas o plano divino é que todos cheguem. Antes de atingirmos a condição humana, eram fatores exteriores a nós que impulsionavam essa evolução. Porque estas mônadas encontravam-se imanentes e inertes dentro da matéria. Por exemplo, dentro da matéria mineral, dentro da matéria vegetal, dentro da matéria animal. Então, era necessário o concurso de seres mais evoluídos para ir submetendo esses grupamentos de mônadas a determinadas situações que fizessem com que elas desenvolvessem a consciência e a autoconsciência. Mas, quando chegou em nós, mudou. Comemos do fruto. Ao comermos do fruto, saímos do paraíso da falta de autoconsciência. Abriram-se os nossos olhos, ganhamos compridas vestes de carne, passamos a habitar no interior destas 3 vestes de matérias mais densas, a saber, mental inferior, astral, etérica e física. E de agora em diante, cabe a nós treinar o discernimento, sem mais a ajuda e o concurso dos seres exteriores. É por isso que a Cabala representa assim: expulso do paraíso, vestido com compridas vestes de pele, as chamas de 2 espadas flamejantes guardando o caminho da árvore da vida, só chega lá agora por esforço e por mérito, e tendo que desenvolver aqui agora os dons da consciência e autoconsciência. Mas, de modo geral, em sua totalidade, continuamos unos com essa alma universal. Não houve a queda no sentido da degradação e separação da divindade. A queda no sentido da separação e degradação em relação à divindade foi um cruel dogma inventado pela religião ortodoxa, a fim de nos dominar pelo medo. Nenhum de nós é órfão dessa grande alma. Não estamos separados energeticamente dela. Ponto é, a consciência e a autoconsciência faz com que, em ignorando as leis, cometamos erros graves e, perante a lei, tenhamos que responder pelos próprios erros cometidos. Não tem ninguém andando atrás de nós com uma pá e um saquinho de lixo, recolhendo todas as nossas sujeirinhas. E não adianta oração, prece, oblação ou sacrifício, morte sacrificial de qualquer bezerro ou pessoa que nos redima do nosso próprio karma. Somos responsáveis por ele.
Mas as religiões exotéricas com X coube construir uma série de dogmas, uma série de construtos, uma série de princípios irrefutáveis que não podem ser questionados até pouco tempo sob pena de morte, como aconteceu com Giordano Bruno, né? Questionou, morreu, para manter as pessoas ali naquele esquema. Mas esse segundo princípio, em A Doutrina Secreta, segunda lei fundamental, nos mostra isso. Somos todos almas irmãs, fazendo uma peregrinação enorme, a fim de aprender. E tem mais. No decurso dessa peregrinação, nós vamos adquirindo dons espirituais cada vez mais maravilhosos. Por enquanto, cabe definir justiça, hombridade, dignidade, humanidade, compaixão, respeito, ética, moral, verdade. Todos esses atributos que pertencem aos grandes seres, que são os nossos pais, nossos originadores. Todos esses dons que têm mais a ver com nossa alma espiritual do que com a nossa natureza eminentemente material. Certo? Então, é preciso entender essas duas coisas. Oriundos de um princípio eterno, indefinível, mas totalmente perceptível, somos todos almas ou essências irmãs ou mônadas, fazendo uma peregrinação eônica, que dura períodos enormes, a fim de evoluir. Falaram aí em kalpas e manvantras. Eu não quero assustar, não, mas eu já vou dar um terremoto na cabecinha de vocês. Um manvantara tem uma duraçãozinha bem interessante. Guarda aí. Pensei que era peraí, não é peraí, mas não é peraí. É peraí, é aguarda aí, é aguenta aí. Ô, Dilceia, Ferdinando de Saussure, para você pesquisar durante as férias. Tomo um curso de linguística geral, segunda dicotomia, o paradigma e o sintagma. Dentro do paradigma, eu posso escolher uma infinidade de signos linguísticos para dizer o que quiser, Com independente certeza. da reunião onde a pessoa esteja. Perfeito. Use another texto. Mas veja bem, lá no capítulo, lá no volume 3 da Doutrina Secreta, certo? Estão vendo aqui? Eu saí da página. Deixa eu voltar lá para aquela página. Não. É melhor aqui mesmo na página total. Neste volume aqui, gente, stop share, isso. Aonde a gente vai começar a ver as instâncias do volume 2 em inglês, que falam da origem do homem.
tem esse negócio dos manvantaras, começa a partir da página 80. Então, eles começam a falar das durações desses manvantaras, certo? Aí chega aqui o período de um manvantara. O período completo de um manvantara é 308 bilhões 448 mil anos. Um Maha Yuga, que é uma idade dentro de um manvantara, dura 4.320 mil anos. E o Kali Yuga, que começou com a morte de Krishna, vai durar 4.989 anos. Um kalpa é um dia e uma noite de Brahma. 4.320 milhões de anos. Um dia e uma noite de Brahma multiplica por 2. 8.640 milhões de anos. Um ano de Brahma quer dizer uma idade completa de um universo, ou um Mahakalpa, dá 311 trilhões 400 bilhões de anos. Então, bote na sua cabecinha, de uma vez que você é eterno, e pare de contar a sua existência a partir disso aqui. Isso aqui vale quando muito para a sua personalidade, viu? Do ponto de vista do seu ser eterno, não vale muito ir por aí, não, tá bom? Então, um dos benefícios da doutrina secreta é acordar a gente para a realidade suprema de que o Espírito que habita em nós e que nos dá a vida e que mantém em vida nossa personalidade é eterno e está numa peregrinação sem fim em busca de uma perfeição cada vez mais completa. Isso fará com que ele assuma formas cada vez mais gloriosas. Ok? Então, aqui a gente encerra essa parte intitulada As Três proposições fundamentais. Em seguida, virá os 6 itens numerados. Certo? É o que vem em seguida. Só que eu não gosto dessa modalidade monológica de aula. Eu sou a favor das aulas expositivas dialogadas. Tem uma pergunta do Milton. É correto afirmar
que cada ser humano é uma mônada que já está executando o caminho de volta à unidade, sim, Milton, em sua essência derradeira. Milton, em termos de nós, seres humanos, é preciso entender que somos setenários. Nós temos um quaternário inferior, cheio de vontades, formado pelo nosso corpo físico, pelo nosso duplo etérico, aonde tem o princípio energético prana, pelo nosso corpo astral ou emocional e pelo nosso corpo mental inferior, uma parte da mente que só funciona no sentido dos instintos, da satisfação dos desejos grosseiros, dos sentidos, das emoções e do corpo. Esta é a nossa parte mortal. A mônada está para além. A mônada habita nos 3 princípios superiores: Atma, Buddhi e Manas. Manas é a nossa mente superior. Buddhi é o nosso 6º princípio, que serve de corpo para Atma. É correto equacionar Buddhi, Manas e Atmas como a mônada. Então, nossa mônada, para a nossa compreensão, é essa individualidade que sobrevive à morte dos corpos inferiores e habita corpos sucessivos nos ciclos reencarnatórios de necessidade a fim de evoluir. Então, ela é composta desses 3 princípios. Atma, que é a nossa identidade fundamental com aquele princípio inominável que estudamos. Buddhi, um princípio que nos confere a alma universal, a alma espiritual, que nos dá a capacidade de compreender a unidade do todo, discernir a verdade e amar incondicionalmente. E Manas, a mente superior, aquela que, aliada a Buddhi, percebe a verdade sem qualquer ilusão. Feita essa compreensão, de acordo com o que a gente aprende em teosofia, Madame Blavatsky explica isso em detalhes em A Chave para a Teosofia, quando ela fala de corpos e princípios. É correto dizer que cada ser humano, em última essência, despojado de todos esses princípios mortais, é a mônada. É a mônada. Certo? O principal responsável pela evolução da 5ª raça é coletivo, viu, Helena? É um corpo coletivo. São as hierarquias, ou Diancho-Hans, que, vindas de outros sistemas
planetários e de outras cadeias planetárias ganharam a função de nos ajudar em nossa evolução. A doutrina secreta fala de pelo menos 3: cadeia de Mercúrio, cadeia de Vênus e cadeia da Lua. Francina, cadeia- mas não tem os 7 autogerados? Os 7 primeiros Sim, gerados por si mesmo. isso foi o que aconteceu lá na segunda raça raiz, da segunda para a terceira, porque as formas não estavam prontas. Algo foi que eles fizeram. Eles projetaram os próprios chayas, ou suas próprias formas astrais, e fizeram com que elas atuassem ali, para orientar aquela humanidade até que se gerassem formas que se tornassem habitáveis. Então, eles são os gerados de si mesmo, ou os chayas. Isso Eles não têm nada a ver com os mestres. Não. Isso aí são diante-rãs. Ah, tá, São obrigada. seres divinos participando da nossa criação. Certo? E visto que eles estavam nos dando os chayas ou as formas, eles eram quem? Pitres lunares, seres da cadeia da Lua, porque foram os seres da cadeia da Lua que se responsabilizaram por formar nossos corpos físicos e astrais. Isso ficará muito claro, Helena, aqui, ó. Volume 2, Antropogênese, Origem do Homem. Ok? Ok, obrigada, Francina. Vamos estudar. A gente vai continuando. Quem tiver o Antropogênese, vá pulando as instâncias e vá tentando ler as explicações dos comentários. Não esquente a cabeça com o que não conseguir entender. É um trabalho para o Budi. Se apegue ao que conseguir entender. É como eu disse, a doutrina secreta é um trabalho intuicional. Você vai depender muito mais de sua intuição do que sua razão. Aliás, quando a gente coloca muito da nossa razão, da nossa racionalidade, de querer somar 2 com 2 para dar 4, às vezes dá tudo mais errado. Porque tem certas coisas que fogem a essa característica racional que a gente tem. Mais alguém? Porque se não tiver, a gente vai beliscar um pouquinho os 6 itens numerados. Professor, essa parte que fala dos 7, das 7 camadas, nossa, na verdade é outro termo, dos 7 planos, ele é abordado na antropogênese, ele é da cosmogênese, e só para me entender assim, para me situar em termos de doutrina secreta, né? Quando Muito você fala... bem. Vamos ver, vamos entender planos e vamos entender princípios, certo? Desde a cosmogênese, a origem do universo, nós somos ensinados que o universo, especialmente em relação ao homem, é dividido em 7 planos. Planos são como que regiões ou dimensões universais. Tá bom? Se você quiser entender esse plano como dimensões, tá valendo. Porque a partir daí você entende este lugar em que estamos existindo
o mundo físico, o planeta Terra, como a dimensão mais densa ou o plano físico. Tá ok até aqui? Perfeito. Certo. Mas veja bem, pela lei das analogias, como é em cima, assim também é embaixo, o ser humano, ele tem instâncias de consciência que o habilitam a existir em cada um desses planos do universo. Logo, o homem vai ter princípios setenários, princípios que constituem o seu ser e instâncias pelas quais a sua consciência migra. Ela passa tempos em cada uma destas instâncias. A primeira instância de consciência e mais densa é o corpo físico. E quando estamos vivos, todos nós ocupamos o corpo físico e, por ignorância, acreditamos que nada mais somos do que o corpo físico. Certo? Perfeito. Está indo bem no ponto da minha dúvida. Mas, em paralelo com o corpo físico, invisível aos nossos sentidos, existe uma dimensão, a dimensão etérica. A ciência já faz experiência com ela, porque alguns gases conseguem penetrar no mundo ou dimensão etérica. Nessa dimensão etérica, nós temos uma organela corporal. É como se fosse o desenho do nosso corpo em baixo relevo, com um circuito elétrico perfeito, que, de acordo com a medicina chinesa, tem mais de 200 conexões chamadas meridianos, e que, de acordo com a yoga antiga de Patanjali, tem 7 centros de consciência. Um no alto da cabeça, um entre os olhos, um por trás da boca e do nariz, mais associado à garganta, um no externo, bem entre os pulmões, um pouco acima do umbigo, um para o lado do baço e outro do períneo. São centros energéticos ou vórtices de força. Tomados em conjuntos, podemos chamá-los de corpos, ou de corpo. Quando chamamos de corpo, chamamos de duplo etérico ou corpo etérico. No começo da doutrina secreta, Madame Blavatsky o chamava de corpo astral. Mas depois, com a compreensão de mais coisas, descobriu-se que não, que ele ainda não é o corpo astral. Ele é apenas a parte elétrica ou o circuito elétrico, que recebe força do Sol, energiza todo o corpo, faz com que funcionemos como imensas antenas que captam vibrações e transmitem vibrações. A natureza dessas vibrações vai depender de um outro corpo ainda mais sutil. Tão sutil, mas tão sutil que ele é composto por nossas emoções e sentimentos. Esse corpo, ele é um ovoide. Ele é um ovoide colorido, no qual todas as nossas emoções assumem cores e nuances.
Emoções elevadas, cores alegres e vibrantes. Emoções grosseiras, cores escuras e opacas. O clarividente, quando observa e vê uma cor muito opaca situada em determinado lugar da pessoa, ele é levado a crer que a pessoa está doente naquele lugar. E pesquisas feitas, principalmente na acupuntura, na Ayurveda, descobrem que realmente existem bloqueios energéticos aí, que se não tratados, a pessoa vai desenvolver aí um problema no órgão aonde está aquela mancha escura. Este é o nosso corpo emocional. Para além do corpo emocional, constituído de matéria ainda mais sutil, o nosso corpo mental. Um ovoide maior, de amplitude bem maior. Ele abriga todos os nossos pensamentos, que, coloridos pelas emoções e pelas sensações, geram seres artificiais ou elementais astrais. Sua avó dizia que palavras têm poder. Não discuta com a sua avó. Quando você diz uma palavra com profunda intensidade, com uma emoção muito profunda, ela se plasma nesse seu corpo e ela gira a vida. E vai depender da outra pessoa lá. Se a outra pessoa estiver vibrando na mesma energia, o pensamento viaja numa velocidade superior à da luz e você vai incomodar o coitado lá onde ele estiver. Felizmente, pensamentos amorosos têm a mesma propriedade. Por isso que faz bem orar uns pelos outros, e a oração tem sido investigada como um fenômeno bastante interessante. Certo? Esse é o nosso corpo mental. Certo? Agora veja, estes 4 corpos, físico e etérico, astral e mental, todos eles passam pelo fenômeno morte. Acontece a morte física, tempos depois, a morte etérica, ela se segue logo à física, porque o duplo etérico depende muito do físico. É por isso que o costume saudável hindu de queimar os cadáveres é o recomendável, que é para diluir logo essas 2 instâncias. A morte astral emocional é dificílima e pode ser tortuosa. Daí vem o trabalho maravilhoso de Kardec ao descrever céu e inferno como um estado criado pelo falecido. Kardec acertou 10 para ele com louvor. É realmente isso. A teosofia chama de cama louca essa pessoa que deixou tanta coisa aqui, que gerou tanta energia no plano astral, que vai demorar muito a esgotar essa energia e sofrer a morte astral. Com relação à morte mental, ela vai depender da morte astral. Se a pessoa não tiver cultivado ideais elevados, ela se dá logo. Mas se eu tiver uma pessoa que cultivou ideais elevadíssimos, ela tem direito de fruir esses ideais. Aí a filosofia espírita não chegou ainda. Mas a teosofia foi ensinada pelos hindus e pelos budistas que existe um domínio no universo chamado Devachan. No Devachan, permanecem nos seus corpos mentais seres
que criaram muitos ideais grandiosos e luminosos. E esses ideais colaboram para a evolução desse ser na próxima encarnação. Então, ele só pode reencarnar uma vez que esses ideais sejam fruídos de alguma forma. De maneira que aí vai esperar esses ideais fluírem num sono paradisíaco, semelhante a um sonho muito bom. Quando essas energias se esgotam, então entra novamente no processo reencarnatório e ele tem que descer. Certo? Aí os 3 princípios, veja bem, estão na mônada. Morreram esses corpos, sobram quem? Sobram os 3 princípios. E cada um deles com um átomo permanente. Um átomo permanente físico, um átomo permanente astral e um átomo permanente mental. Quando chega a hora certa, esses átomos permanentes se aproximam do planeta, o karma é revisto, os senhores do karma auxiliam o processo, é escolhida a nova família, é escolhida a nova mãe, e o resto a gente já sabe, né? Vão ser criados outros corpos físicos, outro corpo etérico, outro corpo astral, de acordo com os átomos permanentes que guardaram as memórias. É daí que vem o karma da vida passada, porque o átomo permanente guarda a memória do que foi feito. Professor, desculpa, só para não perder o ponto. Quando você fala da mônada, que são esses 3 princípios superiores, né? Você usou agora o termo átomo, né? Você disse que o terceiro princípio, ele de certa forma, ele guarda algo do princípio físico, assim como o segundo princípio guarda do astral, talvez, e o terceiro do mental. Isso. Ah, legal. Agora, perfeito. Não é o átomo da física de Linus Pauling. É um tipo diferente de átomo, só detectável por visão clarividente. Não é de matéria que conheçamos nesse plano. Mas a gente chama de átomo por ser uma unidade completa capaz de gerar algo em combinação. Certo? Para você ter mais ideias sobre isso, tem um livro maravilhoso da doutora Annie Besant, intitulado A Sabedoria Antiga, que ela descreve esses átomos permanentes de maneira melhor que eu. Mas lá ela deixa bem claro que nada tem a ver com os átomos da física moderna. São muito mais sutis. E que ela teve acesso porque, enquanto iniciada, ela desenvolveu a clarividência. E ela pôde enxergar lá nesse nível da matéria e descrever mais ou menos o que percebeu. Outro detalhe, as descrições não são perfeitas, porque esses clarividentes, quando eles observam esses níveis de matéria, eles falham muito em converter em linguagem humana aquilo que percebem. Certo? Olha, mas fica a leitura, tá certo? Para você entender melhor essas coisas. A Sabedoria Antiga da senhora Annie Besant é uma ótima leitura. Certo? A Sabedoria Antiga. Infelizmente, eu doei o meu Sabedoria Antiga a alguém. Tem que comprar outro para mim. Mas é um livro maravilhoso. Foi nele que eu aprendi muito sobre isso, sobre esse processo de involução, evolução, sobre karma, sobre reencarnação. Ela é muito didática, ela explica de uma maneira que o leigo, a pessoa que conhece pouco, entende com mais facilidade. Professor, com sua licença, a exemplo do livro da Annie Besant também, Karma e Dharma, com o qual eu aprendi muito a respeito de karma, porque eu venho da doutrina espírita e lá só se fala em karma de forma bem genérica
pouco aprofundada. Eu compreendi essas formas de pensamento colocadas na sua fala, já como aquilo que é material mesmo. O karma ele passa a existir naquele campo que está em torno de nós, né? Exatamente. Eu também, quando eu li Karma e Dharma, abriu minha cabeça, bem lembrado. Muito bom, o trabalho da senhora Besant é maravilhoso. Né? Aí só falta 10 minutos. E agora? Professor, Hum, fazer uma pergunta sobre a Constituição Centenária. Eu já ouvi falar, assim, eu não sei, eu queria saber do senhor, que a tríade, ela é muito difícil de ser alcançada, né? E, no caso, assim, digamos na evolução humana que a gente está agora. E eu já ouvi falar que, por exemplo, uma oração, ou, por exemplo, algo mais, assim, coisas mais evolutivas seriam como, no máximo, um astral de Budi ou um Kamamanas de Budi. O senhor concorda com isso ou não? Ou você acha que a gente pode alcançar a tríade? olha, eu gostaria que depois você me passasse a fonte que você leu para eu mesmo ler, tá certo? E comparar o que eu vou dizer agora com o que está na fonte que você leu. Mas o que a gente aprende em teosofia é que essa tríade superior nada mais é que você mesmo, o seu eu real. Só que deixa eu te mostrar uma imagem aqui que pode elucidar as coisas. Existe um canal entre a parte de baixo e a parte de cima. O problema é que, às vezes, a gente faz traquinagem e entope o canal. Certo? Se você tem uma caixa d'água em cima da sua casa e falta água da rua, você liga a sua caixa d'água e a água não desce, é porque o canal daquela caixa d'água está entupido, correto? Pode acontecer uma coisa assim, mas deixa eu recorrer à ilustração que você vai entender melhor. Deixe-me ver. Preste atenção, Lia. Ó, essa parte de cima é a tríade, certo? É o nosso eu divino. Nós temos o Budi, que é a nossa alma espiritual. Nós temos o Manas, que é a nossa mente espiritual, que nos foi concedida por inteligências superiores. E nós temos o Atma, aquele princípiozinho divino e inseparável, que nós já falamos.
Ligando os dois, existe uma ponte chamada Antakarana. E aqui está a personalidade. De acordo com o nosso modo de viver, de acordo com as vibrações que a gente hospeda, consciente ou inconscientemente, a comunicação, as impressões e a inspiração que vem do nosso ser encontram facilidade ou dificuldade de influenciar nossa mente concreta e nosso cérebro, que é uma mistura de Kama com Manas. Isso pode acontecer. E é isso que acontece com a maioria da humanidade. Certo? A maioria da humanidade ainda não tem consciência de que é um ser espiritual e ainda vive totalmente nas emoções, nos desejos, nos prazeres. Isto é condenável? Não. Isto é errado? Quem somos nós para julgar? Não estamos aqui para julgar. O que eu posso te dizer é que é uma questão de evolução do ser. Quando o seu ser evolui mais, o que é que ele faz? Ele começa a evitar certos lugares que não contribuem para a sua vibração espiritual. Ele começa a evitar certas substâncias, como drogas, que bloqueiam a percepção, que dificultam o funcionamento da glândula pineal e das outras glândulas. Ele começa a ser mais humano, a ser mais compassivo, a ser mais ético, mais legal. Aí essa mudança de comportamento faz com que ocorra a purificação do canal de Antakarana. Quando esse canal se torna mais purificado, então o contato da tríade superior se torna mais frequente. Mas o que eu posso te dizer é que, em um momento algum, do ponto de vista do ser espiritual, existe má vontade em não irradiar sua luz sobre a personalidade. O problema é que a personalidade é um ser pensante, dotada de livre-arbítrio e de capacidade de decidir. E as inteligências superiores nos tratam com imenso respeito e não nos obrigam a nada, nem a fazer o bem. Nós temos que decidir pelo bem. Como a gente é muito danadinho e demora a aprender a fazer o bem, aí existe a primeira verdade do glorioso bem-aventurado Senhor Buda, o sofrimento. Quando o sofrimento bate a porta, aí a gente repassa toda a nossa vida em revista e descobre como é que a gente está poluindo o nosso contato com a vida divina que mora em nós. Mas esse contato, via de regra, não era para ser rompido e não é para ser rompido. Entendeu? Mas eu quero de você essa bibliografia para eu dar uma olhada também, o livro, depois você pode passar para mim, para eu ler direitinho, para ver se tem pontos de contato e divergência, que eu falei aqui muito livremente. Pode falar, Ricardo. Um livro que fala muito sobre essa questão aí dessa comunicação entre os veículos da consciência, entre os corpos, ele trata
basicamente desse tema, né, ao longo das suas 200 páginas, com bastante detalhe e profundidade, é o Autocultura à Luz do Ocultismo, do Taimini. E, inclusive, também eu acho ele muito proveitoso para quem deseja fazer um estudo preparatório para a prática de yoga com meditação. Perfeito, muito bem lembrado. Autocultura à Luz do Ocultismo é um livro que, de vez em quando, euzinho mesmo estou nele, lendo, porque tem coisas ali que a gente lê, parece que não entra, não, só entra na marra. Mas são sempre coisas muito boas que realmente explicam. O Wilson me perguntou se tem relação de Antakarana com a escada de ouro. Completa, certo? Porque a escada de ouro já são alguns princípios que o senhor Moria ele colocou para os discípulos que estão lá na frente. Discípulos que querem ser aceitos pelo mestre, eles precisam fechar com a escada de ouro mesmo. São princípios bem sérios. E o seguir destes princípios tornam a ponte da Antakarana uma verdadeira estrada para que haja comunicação, não só entre o ser espiritual e o discípulo, mas, em se tratando de discipulado, entre os mestres espirituais e seu discípulo. Tá bom, Wilson? Gente, deu hora. Deu hora. E hoje, sabe quem vai fazer o mantra de encerramento? A primeira letra do nome da pessoa que vai acender a luz é Dilceia. É que eu estou num lugar separado aqui, mas eu vou acender a luz. Faça para a gente um mantra daquela maneira especial que você faz. Obrigada. Aldo, Oi. rapidinho, eu tenho uma pequena dúvida. Fale, Tatiana. Quando os clarividentes que conseguem visualizar a aura, eles estariam vendo o nosso corpo emocional? Sim, não somente isso. Eles veem todos. Eles veem o etérico, veem o emocional e veem o mental. Eles veem os três. E quando eles veem o mental, eles conseguem perceber os bloqueios energéticos, conseguem ler mensagens kármicas e até fazer previsões sobre tendências que podem acontecer com você nos próximos meses. É muito profundo. Eu fiquei com uma outra dúvida com relação à morte do corpo mental. Você falou que quando a gente não tem ações muito boas, a gente fica um pouco esperando dissipar, né, essas energias. Assim como a gente também produz muitas ações boas, a gente também espera dissipar essas energias. Mas quando nossas ações não são muito boas e a gente está esperando essas energias dissiparem, é como se fosse um momento que a gente entendesse o que a gente fez aqui, que não foi legal, a gente começa a ter esse discernimento. De certa forma, sim. Agora, veja bem, é mais uma questão energética. A energia produzida por aquelas ações construiu matéria no plano astral. E é preciso que essa matéria seja absorvida pelos elementos astrais. Certo? Pode ser que aconteça um movimento de consciência ou não. Certo? Porque, dependendo da gravidade do que foi feita, as sementes são tão profundas que, na próxima encarnação, a pessoa terá que passar pelas mesmas coisas a fim de saldar compromissos sérios contraídos com outros seres, aos quais ela fez sofrer bastante.
E quando ela retorna, ela tem consciência de que vai ter que passar por esse sofrimento que foi causado por ela, ou a gente vem, tipo, aqui que a gente vai ter que ir entendendo o que é que aconteceu. Não. Ficou claro? Não, porque a memória, não tem a morte mental, a memória mental apaga tudo. A memória total pertence ao ser. E o ser, só lá na frente da sua evolução é que ele tem direito a resgatar todas as suas memórias encarnatórias. De maneira que, para nossa própria proteção, viu, Tatiana? Não é por ruindade, não. Para nossa própria proteção, a gente não se lembra, porque seria terrível para nós lembrarmos de coisas horríveis que já fizemos. Seria ou Mas não? assim, a gente não se lembra com o corpo físico, ou quando a gente está lá na tríade, a gente tem essa consciência? Ou isso fica esperando um momento para que aflore de vez? Isto fica esperando o momento que aflore de vez. Quando você, enquanto ser, tiver compreensão suficiente para entender tudo o que se passou na sua evolução. Ok. Obrigada. Certo? Ok. Dilceia. No equipamento que eu tenho aqui, eu não acesso aquela mãozinha para levantar. Então, quando você estava falando a resposta para a Lissa, eu não sei se eu entendi equivocadamente, Lissa, me corrija se eu estiver errada, a questão que ela colocou foi, é muito difícil nós alcançarmos a tríade superior. Foi isso, Lissa? Foi. Né? Então, me pareceu que ela estava querendo colocar como que nós, individualizados, né, a mônada e tal, conseguimos realizar em nós a tríade superior. Foi isso, Lissa? Que você colocou, é muito difícil de a gente alcançar. Quer dizer, é muito difícil sermos divinos? Era isso a sua pergunta? Eu acho que foi uma colega que perguntou, hein? Eu estou só escutando. É que eu entendi Mas... que o Francinaldo disse... Não foi a questão não foi tanto a alcançar o ser divino, mas alcançar a tríade, ter acesso à consciência na tríade. Ter acesso à consciência da tríade, e não tornar-se a tríade. E não tornar-se a tríade, entendeu? Mas ter acesso ao que acontece lá. Aí foi que eu pela Antacarana é possível a gente acessar, isso. Entendi. E às vezes a gente não consegue, porque o nosso Antacarana, coitadinho, está todo sujinho. E é uma longa caminhada, né? Exato. Ok. Francinaldo, Obrigada. Posso fazer um comentário rápido aqui? Pode. É coisa rápida. Tatiana, principalmente para a pergunta, acho que foi da Tatiana que fez aí alguns minutos atrás, não é porque a pessoa é clarividente ou clareaudiente ou tem alguma manifestação do que na tradição indiana, eles aqui no Ocidente normalmente chamamos, no Brasil chamamos de mediunidade, lá na Índia chama-se normalmente Siddhi, né? Porque a pessoa tem alguma manifestação de Siddhi em algum nível, que significa que a pessoa tem a visão ou a percepção perfeita das coisas. A percepção perfeita das coisas, ela só vai ocorrer quando a pessoa se libertar totalmente de todas as suas imperfeições, é quando ocorrer a libertação completa do indivíduo, ou seja, a iluminação, a libertação, de acordo com a doutrina budista, por exemplo, eles usam o termo, a libertação da roda de Sansara, do ciclo de renascimentos compulsórios. Então, os videntes que nós conhecemos, por mais perceptivos que eles sejam, eles têm suas imperfeições, eles descrevem, se você comparar exatamente, colocar três,
3, 4 videntes num ambiente controlado, sugerir a percepção de um determinado fenômeno, de um determinado objeto. Eles vão A vai descrever, depois vem, B descreve, vai haver diferença entre a descrição. Se você botar uma pessoa na frente deles e cada um pedir para descrever a aura, cada um vai ver de uma maneira diferente, porque tem a ver com o desenvolvimento das percepções daquele indivíduo ao longo das suas várias existências. Então, tem diferenças, sim. E até com relação também à cultura indiana, lá no Yoga Sutras de Patanjali, né, que são estudados no livro A Ciência do Yoga, ele fala detalhadamente a respeito disso, e fala que existem os siddhis de natureza inferior e os siddhis de natureza superior. Então, normalmente, o que nós conhecemos aqui no Ocidente como mediunidade está associado a esses siddhis de natureza inferior. Portanto, a percepção é imperfeita, viu? A miúde, os mestres têm que corrigir tudo. Certo? Certo. No nosso plano, a verdade tem a forma do vaso que a contém. Isso. Dona Dilceia, respirando como a gente respirou no início. Gratidão, gratidão, gratidão. Ó vida plena, que vibras em cada ato. Ó amor imortal. Perdão. Ó luz eterna, que brilhas em cada criatura. Ó amor imortal, que tudo abranges na unidade. Saibam todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros seres. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bom domingo, vamos distribuir sentimentos de fraternidade e compaixão para o país inteiro, viu? Chega de brigar por minharias, por besteiras. Vamos unir esse país num ambiente de fraternidade e de amor, que é o que a gente mais precisa no momento.